Olá, aqui é o tiozão do Linux e hoje eu vou mostrar para vocês como é que instala-se o Gitia, autenticando no Active Directory e a criação dos runners necessários para que você execute os seus workflows. O Gitia é um sistema de controle de versões, fácil de utilizar, tem uma interface simples, ele parece um pouco com o GitHub, Bitbucket, GitLab em alguns aspectos, mas o que me chama a atenção é que o Gitia Actions tem suporte compatível com o GitHub Actions. Significa que se você já utiliza o GitHub e o GitHub Action, você vai se sentir em casa então. O histórico dele é basicamente o seguinte: primeiramente foi criado o GOX como uma ferramenta de gerenciamento de código-fonte. Depois o GOX foi forqueado e chamaram ele de Gitia, e depois no final o Gitia foi forqueado e chamaram ele de Forgeable. Ou seja, tem código-fonte para todo mundo. Bora lá criar o nosso Gitia. Vamos acessar nosso servidor. E o nosso servidor é esse carinha aqui. E a gente já está no servidor. E basta a gente criar um diretório, entrar no diretório, criar o compose e um env. Feito isso, a gente já pode instanciar o nosso Gitia server. Mas eu vou passar para vocês aqui uns detalhes bem interessantes. Essas variáveis de ambiente que a gente criou aqui no .env, né? Elas têm algumas configurações. Por exemplo, essa primeira aqui, que são as variáveis que restringem o ambiente, significa que você não precisa se preocupar com o acesso indevido aos seus repositórios. Significa mais ou menos assim. Se você tentar acessar o seu Gitia na interface web, você não vai fazer nada se não tiver autenticado. Só isso. Outra coisa interessante é o mailer, que são as variáveis de configuração de e-mail. E tem esse tutorialzinho aqui completo, mostrando como fazer para criar uma conta de e-mail, que você pode utilizar, porque no meu caso aqui eu não estou colocando a minha senha do usuário. E vamos lá, vamos levantar o nosso Gitia. A gente dá um docker compose up e o logs, e ele vai criar lá os containers, né? O MariaDB server e o Gitia server, e tá pronto. Na primeira chamada da interface do Gitia, ele vai nos solicitar que a gente crie usuário administrador. Tem até uma reclamaçãozinha aqui, uma chamada, né? Para que esse usuário possa ser também passado pelo Env, mas não foi aceito ainda. Então vamos lá. Vamos criar o nosso usuário. Na primeira execução, eu vou trazer esse carinha para cá. Vai ficar mais fácil. A gente pode observar aqui que as variáveis foram passadas, exceto as variáveis de administrador. E a variável de administrador são essas, e a senha, eu vou pegar a minha senha aqui e colar minha senha e vamos iniciar o Gitia. Quando a gente inicia o Gitia, o que ele vai fazer? Ele vai criar um banco de dados, ele vai povoar as tabelas com os valores default, né, que a gente definiu, e vai cair na tela de administração. Essa tela inicial aqui, ela não tem nada, basicamente não tem nada. Ela não tem repositório, não tem organização, não tem runner, mas já está pronto para a gente, pelo menos, colocar os nossos códigos. Então, a gente pode criar projetos, né? A gente pode criar um repositório aqui, por exemplo, um repositório teste. E criou o repositório, vai nos dar uma telinha parecida com quando a gente cria um repositório lá no GitHub, né? Outra coisa que a gente pode criar aqui é uma organização. Vamos chamar aqui uma organização de RH, aonde a gente deveria colocar, por exemplo, todos os projetos relacionados ao RH. Essa organização a gente vai torná-la privada para que somente os membros daquela organização consigam visualizar o código. Pronto, criei. Já tem então um repositório e uma organização. Mas não tenho ainda nada
de runner. Então fica meio complicado, né, da gente rodar alguma coisa e visualizar a execução dos runners. Uma das outras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: ele está aqui em inglês, mas se eu colocar ele em português, algumas coisas são traduzidas e outras não. Por quê? Porque normalmente assim, a tradução ela fica meio descompassada com a versão atualizada, né? Então, o que que eu faço? O que eu costumo fazer? Eu deixo ele em inglês e vou na configuração do usuário que eu queira e seleciono em inglês para manter sempre aquele idioma para aquele usuário. Outra coisa que eu costumo fazer também é no meu. Deixa eu ver se tem aqui na minha conta. Nananã, profile. Aqui, o avatar. Eu posso escolher um bonequinho para ele. Por exemplo, eu posso pegar esse bonequinho aqui e deixar esse bonequinho como sendo um avatar. Então, aqui em cima, a gente visualiza o bonequinho. De forma visual, fica mais tranquila, né? Se eu explorar aqui os usuários, eu vou ver que só tem ele, ó. Não tem ninguém além dele. Repositório, eu tenho esse repositório teste que foi criado. E organização, eu tenho uma organização RH. Essa organização RH, eu também posso colocar um bonequinho para ela aqui e tal, mas não vou fazer isso aqui agora não. Mas é do mesmo processo. Você vem aqui, edita, vai aqui nos settings dela e coloca um avatar. Mas beleza. Vamos entrar de novo no servidor e vou mostrar para vocês aqui esse arquivinho aqui, ó. Vou dar um VI nele. Gitia data, gitia conf appini. Esse arquivo é um arquivo que é criado quando você instancia o Git pela primeira vez e todas as variáveis de ambiente são passadas aqui para dentro dele, inclusive essa senha do usuário que vai poder mandar e-mail. Eu tenho que depois colocar a minha senha. Não vou colocar aqui porque, né? E o que a gente pode visualizar aqui dentro? A gente pode ver aqui que tem várias configurações que podem ser feitas aqui e passadas no arquivo env, tá? Bom, de posse desse Gitia funcionando, a gente vai simplesmente sair e validar o acesso. Vamos tentar ver se com esse usuário e senha está funcionando. Ó, beleza, consegui logar. Então, ótimo, esse usuário administrador, não esqueçam dele, é a senha do administrador. O que são esses runners? Bom, quando você tem um projeto, você quer fazer um deploy ou um CD, né? Quer executar alguma coisa em outra máquina de forma remota, sem ter que ficar acessando máquina, fazer o Docker Compose, papapá. Você quer automatizar. E o Gitia tem uma coisa interessante que você pode ter assim, vários runners que respondem a um determinado label, né? Então vamos ver isso na prática, criando três runners. Um runner para desenvolvimento, um de homologação e um de produção. Por que eu faço isso? Só para vocês terem ideia, imagina que você tem um runner de produção bonitinho, está funcionando lá, o ambiente de produção está perfeito. Aí um determinado deploy coloca alguma coisa instável no ambiente de produção. Aí, ó, acabou. Seu ambiente de produção fica instável. Então isso não é legal. Então é bom você primeiro fazer um teste. Um runner separado de dev, dando certo ali, você testa em homologação e coloca carga em cima desse ambiente de homologação, tipo equivalente ao de produção, e só depois você coloca esse ambiente de produção para funcionar, certo? Então, cada runner ele tem que ser adaptado para a quantidade de recursos que você vai precisar. Por exemplo, o runner de dev pode ser um runner bem simples, que não vai rodar nada pesado nele, mas o runner de homologação e de produção geralmente são runners com mais recursos, né? Então vamos lá. Como é que eu crio então um runner? Eu preciso de entrar aqui na área administrativa e em runners eu vejo que não tem ninguém, nenhum runner ainda, tá? Nenhum runner ainda.
Então, para me criar um novo runner, eu clico aqui e ele me mostra esse token. Esse token é que eu vou utilizar na hora de registrar um runner. Então vamos lá, criar um runner. Vou sair do meu ambiente de produção aqui do Gitia. E o meu runner de produção é o 1. Então eu vou entrar na máquina 1 e vou fazer o quê? Vou criar um diretório e colocar-me dentro do diretório, entrar no diretório. Vou copiar esse Docker Compose e um env bonitinho lá dentro. Só que olha só, esse env tem um token que não é o token correto. Então o meu token tem que ser substituído pelo token que está sendo utilizado no meu Gitia de produção agora. É esse cara aqui, ó. Então eu copio ele, colo ele aqui e vou rodar. Só que observem só, esse runner ele está com uma label de PRD e outra label de Ubuntu Latest. Então ele tem duas labels, responde por com dois labels. Vamos ver se ele funciona? Vamos ver se ele sobe direitinho. Aqui, ó, subiu. Ele está respondendo pelos dois labels, o PRD e o Ubuntu Latest. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa com outros runners. Vamos fazer o runner de homologação. A homologação é a máquina 2. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar esse cara aqui, vou criar um diretório, entrar nele, copiar o arquivo compose. E eu não vou colocar esse cara aqui de produção, vou colocar o de homologação. O de homologação é muito parecido, só que observem aqui, ele tem um label aqui, o HOM, mas o token está errado, ó. Então eu preciso de editar. Vamos lá editar e vou colocar o meu token aqui. Onde está o meu token? Esse cara aqui, ó. Copiar meu token, voltar para lá, colar e espero que funcione. Como é que eu faço para funcionar? Como é que eu faço para rodar? A gente observa aqui e vamos ver ele rodando. Tá faltando uma aspa. Aqui, ó, uma aspinha. Vamos ver ele rodando. Pronto. Olha lá. O HOM e o Ubuntu Latest. Vamos ver uma coisa interessante? Se eu vier aqui nos runners, eu já tenho os dois, ó, o PRD e a homologação. Mas não é o suficiente ainda, eu preciso de um terceiro, que eu vou chamar ele de desenvolvimento. Então, vou conectar no desenvolvimento. O desenvolvimento meu é a máquina 3. Então, eu saio da 2 aqui e vou lá na 3. No 3, eu faço a mesma coisa. Copio, ó, crio o diretório, que vai rodar. Coloco o meu compose. E o meu runner vai ter de desenvolvimento, vai ser esse aqui, ó. Você tá vendo lá que já faltou uma espinha, né? Pin.env. Vou corrigir isso depois aqui, ó. Faltando essa espinha. Esse cara aqui é o meu token, que eu tenho que acertar ele para o token atual. O meu token atual, ele está aqui, eu vou pegar esse cara, copiar de novo, entrar aqui e colar. Feito isso, para me subir, eu levanto ele com o Compose Up e o Logs. E pronto, o meu ambiente de dev está funcionando. Já tenho os runners de produção, homologação e desenvolvimento. O que eu posso fazer aqui para testar esses runners, para ver se eles estão funcionando bonitinho mesmo? Vamos entrar aqui no Gitia de novo e vou tentar mostrar para vocês aqui a execução de um runner
mas eu não tenho nenhum projeto aqui interessante, então eu vou primeiramente fazer uma migração, ou melhor, né, uma clonagem de um projeto que está no GitHub e vou copiar esse cara aqui, que é um projeto lá fora do GitHub, e vou copiar ele para cá. Feito isso, ele vai criar esse projeto, né, esse repositório aqui dentro, vai dar para esse dono, vai ser o git admin user, e pronto, ele vai lá, lê o GitHub e tá aí o meu workflow. Aqui meus workflows, ó, tem vários workflows aqui. Esse workflow aqui é que eu falei aqui de para a gente validar, que ele vai rodar em cima do Ubuntu Latest. E onde que está isso aqui, ó? Ubuntu Latest, Ubuntu Latest. Então, tá lindo, maravilhoso. Como é que eu faço para rodar esse cara, então? Eu venho aqui em Actions e o execute aqui, não tem nada executado ainda, eu vou colocar ele para executar. Por que que ele está com essa forma de execução? Porque eu coloquei um workflow dispatch. Então, ele não está sendo executado automaticamente depois de um push ou algum outro serviço que vai rodar. Ele está sendo executado manualmente. Então, a gente pode visualizar aqui o que aconteceu com ele. E vamos ver o primeiro job, aonde que ele executou. O primeiro job executou aqui no Oracle 01. O segundo job, vamos ver onde é que foi. Foi no Oracle 03. O terceiro job foi no Oracle 01. O quarto job foi no Runner 03. O quinto job foi no 03 também. Então, fica complicado de você querer usar só o label Ubuntu Latest, porque você não sabe aonde que aquele job vai ser executado, né? Onde que aquele build ou deploy vai ser feito. Então, a forma que a gente tem de definir isso é chegando aqui no seu, no seu workflow e alterar esse cara aqui, ó. Eu vou trocar onde é que está o Ubuntu Latest aqui, para rodar sempre no dev, tá? No caso meu, eu vou mandar rodar na maquininha mais fraquinha que está lá. E aí não afeta o ambiente de produção. Se eu quiser colocar alguma coisa no ambiente de produção, deixa eu ver onde é que está mais aqui. Ó, esse job 3 aqui, eu vou colocar ele no ambiente de homologação, tá? E esse último aqui, vamos colocar no ambiente de produção. Tem que ter certeza que vai no ambiente de produção. Então, eu tenho runners com label PRD, homologação e dev. Então, esses jobs vão ser executados aonde os runners têm os labels correspondentes. Eu comitei, vou lá no meu Actions, execute commands de novo e vamos rodar esse workflow novamente. Manualmente eu escolho, se tivesse outra branch, eu escolheria por aqui, tá? Mas não tem, só tem essa branch mesmo. Então vamos ver ele executando. Olha lá, já executou o primeiro, está executando o segundo job, depois vai ser o terceiro. O primeiro job, ele foi executado então no ambiente Oracle 03. O 2 foi no Oracle 03 de novo. O 3 foi no Oracle 03. O 4 eu mudei, né? Botei para homologação, não foi isso? Ah lá, Oracle 02. E o Job 5, ele foi executado aonde? No Oracle 01, que é a máquina de produção. Então, beleza, funcionou, lindo, maravilhoso. Agora vamos passar para outra situação aqui, que é a autenticação no LDAP, né? No Active Directory, para ser mais exato, né? Ah, você não tem um AD? Oxe, aqui, rapaz, ó. Tem um sujeitinho prontinho aqui para rodar o AD, ó. Aqui você... Na verdade, o que que aconteceu? Eu fiz um vídeo bem extenso uma vez com Samba 4, utilizando máquinas virtuais, e um colega meu falou assim, pô, bacana, né? Mas dá trabalho pra caralho, né, bicho? Fazer esse monte de coisa. Precisa de um monte de máquina virtual, instalar um monte de coisa. Não dá pra você fazer esse negócio em Docker, não?
ver, né? Tem que estudar aqui, estudar de lá e tal. E aí fiz. E essa instância desse Samba 4 aqui está rodando numa máquina minha também, aonde você pode criar a sua máquina lá e direcionar as informações de autenticação para ela. Então vamos lá, vamos configurar a nossa fonte de autenticação. Vamos adicionar então aqui o Active Directory. Active Directory é um nome que não vou dar para ela. Ela vai passar com o LWS, o servidor, eu vou colocar, deixa eu ver, tá aqui, ó. Aqui embaixo tá bonitinho para a gente copiar. Esse aqui é o servidor, a porta é 636. Eu não vou validar o certificado que está rodando lá, porque é um certificado autoassinado lá do AD, que foi criado lá pelo Samba. Esse aqui é o usuário. BR. Aqui a senha. A senha desse usuário é essa aqui. Então, se você for aqui no manualzinho, você vai ver que ele cria essa senha aqui para autenticar como usuário administrator do seu domínio, né? Então, beleza, vamos lá. Eu não tenho muita preocupação com relação a essa senha, porque essa senha é uma senha de mentirinha de um AD de mentirinha, né? Então, pode utilizar aqui de boa, não tem problema nenhum, mas se você estiver utilizando isso no seu ambiente, é interessante que você coloque uma senha diferente, né? Não siga ipsis literis o que está aqui, né? Porque aqui eu mostro como fazer, se dá para você alterar a senha e tal, e criar o seu AD de acordo com a sua necessidade e até o seu domínio também. Aqui eu copio o filtro, colocar o filtro, mas espera aí, tem um negócio aqui, aqui, esse aqui, ó. É só o que está entre parênteses. Administração, eu não vou colocar nada, porque eu não quero que ninguém seja administrador de forma automática. E esse atributo do usuário é Some Account Name, depois aqui é o Given Name, e depois aqui é o Surname, e o atributo de e-mail é o e-mail mesmo. Aí pronto. Adiciono e beleza, já posso me autenticar com o usuário do domínio. Vamos testar? Vamos sair daqui e entrar com o usuário tiozão. Agora eu vou pegar a senha do usuário tiozão. E copia. E vou colar aqui. Se eu acertar, ele vai logar com o usuário tiozão. Pronto, logou com o usuário tiozão. Mesma coisa eu posso fazer para o usuário tiozão. Vem na configuração, posso colocar inglês ou português e posso fazer escolher um avatar. Por exemplo, eu vou pegar, sei lá, vamos pegar esse Vamos procurar um aqui que é chamado de Jarbas para ver. Esse cara aqui. Pronto. Vamos botar o avatar e está pronto. Quando eu venho aqui na exploração de usuários, eu vou ver esse usuário que foi usuário importado lá do AD e esse usuário administrador. E os outros usuários? Pô, por que não aparecem aqui? Ah, beleza, vamos lá ver. Vamos entrar como administrador e vamos executar uma coisa que ficou para ser executada de uma vez ao dia, que é à meia-noite. É isso aqui, ó, sincronização de usuários externos. Então eu faço isso e é uma tarefa executada e ele automaticamente vai povoar todos os usuários lá do AD que pertencem a essa regra que a gente tem aqui, que é usuário e que tem a conta ativa. Então vamos ver aqui usuários, ó. Um monte de usuários, ó. Um monte de usuários. Beleza? Autenticou no LDAP, bonitinho. Fez o nosso actions, funcionou. Tem aqui o nosso repositório com os nossos workflows.
Temos os nossos organizações ainda que não tem ninguém. O usuário já tem esse monte e o repositório tem esses dois. O teste que foi criado e o GitHub Actions que foi importado. É isso que eu tinha que mostrar para vocês. E se você encontrar algum bug aqui no Gitia, rapaz, vai lá e mostra que você também entendeu de alguma coisa. Eu, por exemplo, abri esse bug aqui, que ele, embora fale que ele é compatível com o GitHub Actions, tem um negocinho aqui que ele não ficou bem igualzinho, não. Ficou a dever ainda. Mas depende da avaliação dos desenvolvedores, né? Ou se alguém dispuser a fazer um request lá, um pull lá, para implementar isso de forma correta. Se ficou alguma dúvida, entre aqui no grupo Tiozão do Linux e é isso aí. Valeu, um abraço e até mais.